Fala pessoal, espero que estejam todos bem. Meu nome é Guilherme Custódio, sou coach, mentor e hoje eu estou aqui para trazer para vocês uma análise sobre um exercício que muita gente me pergunta, muita gente tem dúvida e eu acho bem importante esclarecer alguns pontos que vão fazer com que a prática de vocês a partir disso seja muito interessante, tá? Pessoal, o exercício em questão é o V-squat angular, tá? E aí eu sempre recebo a dúvida, né? Pô, tem diferença eu fazer a máquina de frente, fazer de costas para ela? Qual variação eu vou utilizar mais quadríceps? Qual variação eu vou utilizar mais o glúteo? Então hoje a gente vai trocar uma ideia sobre isso para a gente entender um pouco melhor o cenário desse exercício, tá, pessoal? Bom, o primeiro ponto e mais importante na minha visão, a gente tem que entender que essa máquina é angular. Ou seja, a trajetória de movimento dela vai ser feita em um semicírculo. Isso por si só faz com que as repercussões que a gente tenha na produção de força sejam diferentes em cada parte da amplitude de movimento. Ou seja, aqui ela está fazendo força na plataforma de uma forma. Aqui embaixo no movimento, ela está fazendo de outra. Por quê? São ângulos em que eu preciso completar esse semicírculo para vencer a resistência. Então, nessa condição aqui, pessoal, ela está fazendo uma força que ela tem que se empurrar para frente e para trás ao mesmo tempo, para ela conseguir vencer essa força e ir para cima. Aqui, não tanto. Se ela descesse só um pouquinho, só uma força para cima já seria tecnicamente o suficiente. Mas vamos entender alguns pontos importantes. Quando a gente fala da análise articular aqui dessa variação, pessoal, a gente tem algumas características importantes. A primeira delas é: a gente não tem um grau de flexão de joelho tão grande e a gente também não tem lá um grau de flexão de quadril tão grande. Para o quadril eu ainda acho um pouco mais considerável, porque nesse ponto aqui, a gente até teria um estímulo bem bacana para glúteo, porém, eu não vejo uma excursão de movimento tão boa, amplitude tão relevante nem para o quadril nem para o joelho. Isso por si só faz, para mim, na minha visão, essa condição, essa variação ser muito menos utilizável do que a outra variação que a gente vai ver que é diferente para a máquina. Mas a gente não pode fazer a análise de um exercício único exclusivamente pelos ângulos articulares. A gente tem que observar tudo que está ao redor disso, inclusive máquina, inclusive outros pontos importantes em relação à produção de força. Dito isso, pessoal, a gente tem que analisar um ponto muito específico que é como ela vai aplicar força na plataforma aqui nessa posição embaixo. Para quê? Para vencer a resistência. Reparem que nessa condição, pessoal, de acordo com que ela está com o pé aqui na plataforma, para ela poder empurrar o corpo dela, vencer essa resistência e empurrar essa máquina para cima e voltar nesse ângulo para trás, ela tem que fazer uma força que condiz com isso, concordam? Ou seja, ela vai fazer uma força para frente e para baixo praticamente, que é mais ou menos nessa direção, tá bom? Isso vai devolver uma força resultante para ela que é mais ou menos aqui, ó, tá bom? Ou seja, eu tenho um torque pro meu glúteo que não é muito relevante. Olha o tamanzinho do torque que eu tenho pro meu glúteo. É muito pequeno. E aí, quando eu falo em torque para o joelho, ele já fica um pouco maior. Só que também não é nada exorbitante do ponto de vista de gerar um trabalho tão específico. Então, a gente pega em análises que a gente pensa e começa a perceber que essa máquina especificamente talvez não seja uma opção tão boa quando a gente fala em trabalhar tanto quadríceps quanto glúteo. Só que se a gente vai pelas análises específicas que a gente tem aqui a partir disso, a gente vê que tem um trabalho muito maior para o quadríceps, pelo torque que é relevante nessa condição da máquina. Só que eu não consigo utilizar uma máquina única e exclusivamente pensando no torque gerado, porque eu não tenho excursão de movimento bacana aqui. Ou seja, na minha visão, essa máquina é muito pouco utilizável. E um último detalhe que serve tanto para essa variação quanto para outra é, quando a gente pega a análise de qual que é o perfil de resistência dessa máquina, a gente tem que é um perfil de resistência aqui, que nós temos o eixo, correto? Temos até dois eixos aqui, e que a gente tem onde a gente coloca a resistência. Aqui na fase baixa, essa máquina ela fica um pouco, esse peso, né, essa resistência fica um pouco mais distante do eixo, tá bom? Então eu vou ter basicamente isso daqui, ó, nessa condição, e aqui eu vou estar um pouco mais próximo. Claro que essa visão diagonal, a gente não tem uma análise tão fiel do que seria essa distância, a gente precisaria de uma vista literalmente lateral, tá? Mas dá para a gente fazer uma inferência de que nessa condição mais abaixo, na parte baixa do movimento, eu vou estar mais distante do eixo, logo eu vou ter um torque mais relevante, um perfil de resistência descendente, tá bom?
Bom, vamos para a parte que importa dessa análise, que é essa variação de frente para a máquina. Aqui, pessoal, a gente continua com aquela observação muito importante de que essa máquina é angular, logo ela faz esse movimento em semicírculo, tá bom? Isso aqui é definitivamente um dos pontos mais importantes que a gente tem nessa análise para poder ditar todas as características que a gente vai ter. Só que aí, pessoal, nessa máquina específica, nessa variação, a gente tem algumas características articulares bem bacanas. Pro quadríceps, eu já tenho uma flexão de joelho que é muito mais interessante. E pro quadril nem se fala. Pro quadril, eu também tenho uma boa flexão é, articular, né? Eu tenho altos graus de flexão, fazendo com que talvez seja muito mais interessante, se eu quero trabalhar glúteo, trabalhar dessa forma aqui. Concordam comigo? Ou seja, olha o ângulo articular que eu tenho nessa variação. E para o joelho. Agora, olhem na outra variação. Olha esse ângulo que a gente tem. É praticamente um 90 graus aqui, né? Então a gente não tem quase nada. Aqui para o quadril é literalmente 90. Aqui para o joelho, talvez até um pouquinho a mais de flexão. Mas assim, nem se compara a essa outra variação de costas para a máquina, que eu tenho excursão, amplitude de movimento, que é muito maior. E aqui eu até tracei essa reta um pouco mais para frente, talvez eu daria para colocar até um pouco para trás, mas o que importa é a gente ter essa análise crítica de que, nessa condição, eu tenho uma excursão de movimento tanto para o joelho quanto para o quadril maior. Perfeito? Bom, agora a gente vai analisar o que a gente tem em relação à produção de força específica para essa variação. Então, quando a gente está aqui embaixo, pessoal, a gente tem que fazer uma força para se empurrar de volta para essa posição inicial. Sempre pensem nisso. Como que é a excursão que eu tenho nessa máquina? Eu vou vertical, por exemplo, em um agachamento livre, então eu tenho que fazer uma força para cima, concordam? Perfeito. Nessa máquina, como ela é angular, eu tenho que fazer essa força para baixo e praticamente me empurrando de volta. Ou seja, eu vou fazer uma força para cá, pessoal. Ó. E isso vai me devolver uma resultante. Perdão, deixa eu pegar a reta aqui, senão vai ficar feio o desenho. Tem essa força para cá e eu tenho uma resultante que é praticamente passando aqui, ó. E daria para fazer até um pouco mais para frente, se ela tivesse um pouco mais encostada nesse encosto de cal, porque isso também tem uma repercussão diferente. Ou seja, nessa condição, pessoal, eu entendo que eu tenho um torque não tão grande para o joelho, mas eu tenho um torque enorme para o quadril. Pô, então essa máquina ela é para glúteo? Na minha visão, é o principal motor que eu vou ter nesse movimento. Por quê? Eu tenho uma boa flexão de quadril e eu também tenho um bom torque para o quadril nessa parte de baixo do movimento. Só que eu também tenho um trabalho que é ok para o quadríceps por conta dessa excursão de movimento que é muito mais completa. Ou seja, quando eu pego as características da outra variação e dessa variação, eu tenho essas diferenças que são enormes. Em uma, que é nessa variação de costas para a máquina, eu tenho um bom torque para o joelho, mas eu não tenho amplitude de movimento boa para o joelho. Da mesma forma que eu também não tenho lá uma amplitude tão grande para o quadril, e eu praticamente não tenho um torque relevante para o quadril. Ou seja, a aplicabilidade prática disso daqui, na minha visão, é muito menor. Agora, quando a gente olha para essa variação, eu tenho que as características impostas pela posição e a força que ela faz na plataforma fazem com que eu tenha um torque maior para o quadril, combinado com uma boa flexão de quadril, ou seja, um trabalho bem bacana para glúteo. E eu também tenho um torque que ele existe para o quadríceps, não é o maior do mundo para o joelho, só que eu tenho uma boa flexão de joelho. Então eu uso bastante o meu joelho, eu dobro bastante, flexiono ele muito. E isso é uma característica que eu julgo como bem importante quando eu quero trabalhar essa articulação. Ou seja, na minha visão, quando eu vou fazer uma análise fria ali dessa máquina, eu utilizaria esta versão de cá, que é a versão de frente para a máquina, pensando principalmente no trabalho de glúteos. E o trabalho de quadríceps ele vem meio como um brinde. Só que para mim, o principal é o trabalho de glúteos. Espero que tenha ficado claro, pessoal. O ponto principal que eu queria trazer de reflexão é que a gente não pode fazer uma análise específica de um movimento único e exclusivamente pensando em, pô, perfil de resistência da máquina. Tá, isso não nos diz tudo. Da mesma forma que eu não posso fazer único e exclusivamente pensando nas repercussões que eu tenho de torque para cada articulação. Por quê? Eu preciso da amplitude de movimento naquele exercício em si para eu poder ter um trabalho específico minimamente relevante. E eu também não posso fazer essa análise só pensando em amplitude de movimento para cada articulação. Por quê? Isso é muito simplista.
olhar só para uma variável, sendo que a gente tem que olhar para o ambiente completo de um exercício para poder fazer essa análise e julgar qual que seria a melhor aplicabilidade para ele, tá bom? Então espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que tenham, podem deixar na seção de comentários, podem me procurar lá no Instagram que a gente troca uma ideia, fechou?